Gente, se alguém sair, por favor, volta para a página, tá? Porque teve aluno no sexto ano que saiu, depois voltou. Pode ser algum problema de conexão, tá bom? 109. É isso mesmo. Olha, 109. Vamos começar? Primeiramente, gente, para quem eu não falei, bom dia a todos, tá? Saudade de vocês. Né? Gostaria muito de estar com vocês nas nossas aulas de história. Né? Eu corrigi ontem as avaliações da turma. A turma está de parabéns, tá? A média foi alta da turma. E eu gostei muito das respostas, principalmente da última questão, tá? Que a gente trabalhou a questão do papel da mulher na sociedade colonial e teve aquele trabalho, né? Que responderam alguns sobre a mulher na sociedade atual brasileira, tá? Obrigado, parabéns. Eu gostei muito das respostas. Bom, e vamos cada vez mais mudar essa visão que lá atrás você tinha de uma sociedade machista para uma sociedade mais igualitária para todos, tá bom? E pegando o gancho dessa sociedade igualitária, nós vamos trabalhar a situação do negro no Brasil colônia, tá? O negro no Brasil colônia, geralmente nós atrelamos a ele a questão da escravidão, tá? Essa escravidão que nós já trabalhamos nos módulos anteriores, ela está diretamente ligada ao meio de produção, tá? Inicialmente nós tivemos os índios, bom, que trocavam a sua força da mão de obra por bugigangas, nós chamamos isso de escambo, né? E esse índio ele foi substituído pela mão de obra negra, né? Também já estudamos como esse negro ele trabalhava tanto na questão dos engenhos de açúcar, como na pecuária, como esse tráfico negreiro, de certa forma, abalou a sociedade. Da mesma forma que nós estudamos também que a cultura africana ela é diversa. Tá? Não existe uma única cultura, não existe uma única língua, não existe uma única religião. Hoje, a grande maioria dos povos africanos, você tem uma religião única, que é monoteísta, e da mesma forma também estudamos, trabalhei isso hoje com o sexto ano também, os malês que vieram aqui para o Brasil como escravos e eram de cultura árabe islâmica muçulmana. Né? Então o Brasil teve também uma influência islâmica lá no século XVI, que gerou uma revolta, que é a revolta dos malês, tá? Que vocês vão ver ano que vem com o professor de história, o Bruno, beleza? Outra situação também que nós estudamos sobre a mão de obra, que nós vamos entrar no módulo 21, que é a questão da mineração, que é um terceiro ciclo econômico da economia colonial aqui no Brasil, onde o negro também vai ser utilizado como força de trabalho. Bom, e como sempre, a escravidão ela era benéfica, porque você não tinha que pagar salário, né? A pessoa trabalhava ali obrigada. Você tinha a questão dos castigos físicos, a questão de você já ser tirado da África e vir para a América contra a sua vontade. Tá? O Brasil, vocês terem ideia, nós tivemos 3 séculos, um pouquinho mais de escravidão. E o Brasil foi um dos últimos países pela dimensão, né, abolir a escravidão. Tá? Pelos cálculos registrados oficialmente, nós tivemos na casa dos milhões que chegaram aqui, tá? Eu digo oficialmente porque já como negro ele era considerado naquela sociedade lá como um produto, e esse produto você comprava, adquiria por valor dinheiro, né? Não vamos ser bobos aqui, para usar como mão de obra, ele tinha um valor. Então, isso tudo era registrado. E, infelizmente, muito desses registros se perdeu, porque quando o Brasil
Como uma máquina, isso mesmo, Ian, tá correto. Eu quero que vocês entendam que a sociedade colonial daquele período ali, ó, outra coisa, nem todos, tá, gente? Mas a grande maioria via o negro somente como uma máquina. Pra vocês terem ideia, o escravo, ele durava. É triste você falar esse termo durava, né? Mas era como eles pensavam naquele período. Nem todos, vamos lembrar isso. Nem todos eram a favor da escravidão, tá? É, 7 anos. Então, durante 5 anos, aquele dono de escravo ele tinha o retorno do investimento dele, que era uma visão que eles tinham naquele período, e 2 anos somente de lucro. Então, geralmente, se você pegasse um escravo e ele passasse por todo aquele período de exploração da força de trabalho, dos seus castigos físicos, ele durava no máximo 7 anos. Tá? Escravos negros com mais idade, senhores, né, idosos ou idosas, você só geralmente via muito nas cidades. Tá? Vamos lá para a página 110, por favor. Alguém está com alguma dificuldade de áudio? Se tiver, por favor, hein? Falem aí, tá bom? Aqui pra mim tá tudo normal. Tá, beleza. Que pode acontecer picote. E vamos torcer para a net não cair, né? Vamos lá. Então você vê na 111 aí algumas gravuras de época. Essas gravuras foram pintadas no século XIX. 111. Para vocês terem uma noção como esse negro era retratado, né? Você vai ver aí as quitandeiras, que eram escravos de ganho, tá? Quem eram os escravos de ganho? Os escravos de ganho, eles eram aqueles escravos que trabalhavam nos centros urbanos e, como o próprio nome fala, ganhos, eles ganhavam algum valor pelo seu trabalho. Geralmente eram doceiras, eram rendeiras, no caso das mulheres, tá? Você tinha também a ama de leite, quando aquela senhora da sociedade não podia amamentar o seu filho. No caso dos homens, eles faziam o trabalho pesado, como carregar, por exemplo, água, já que algumas dessas cidades brasileiras não tinha água encanada, né? Alguns levavam os dejetos sanitários e jogavam fora. Você tinha a questão de limpeza das ruas. Então, esse escravo que ele morava na cidade, que eram os escravos de ganho, a eles existia a possibilidade de se tornarem livres. Mas como assim livres? O escravo, com o passar do tempo, ele poderia comprar sua alforria. Tá? E Rio de Janeiro era uma cidade muito pequena. Pra vocês terem ideia, Rio de Janeiro acabava onde hoje é o bairro do Maracanã, dali para lá era só mato, como o pessoal falava, roça hoje, né? Você tinha uma população muito pequena e cerca de 60% da população do Rio de Janeiro era de negros. E grande parte era livre, porque trabalhavam na cidade, tinham seus afazeres, ganhavam o seu dinheiro e compravam sua liberdade. E nessa situação de comprar a liberdade, você também tinha negros que compraram outros negros para se tornarem escravos, tá? A gente vai falar de um barão, o primeiro barão negro que teve. Alguém já viu falar? Alguém já procurou saber se o Brasil teve um presidente negro? Alguém já procurou saber? Tivemos algum presidente negro, gente? Alguém sabe dizer? Não, Ian? Será que Não vou realmente falar, não. tivemos um presidente negro? Eu acho que já teve, já. Quem? Alguém já ouviu falar de quem? Vocês vão estudar sobre os presidentes no nono ano, quando vocês estudarem República. Mas eu vou adiantar para vocês, já tivemos um presidente negro, tá bom? O Nilo Peçanha, ele foi negro, tá, gente? Bom, nós já tivemos um presidente negro. Mulato, tá bom? E se sabe disso pelas fotos, que existia a foto no século XX, e pelo uso da tecnologia, ele era negro, mulato, tá? Então, o Brasil nunca teve um presidente negro, teve sim, tá bom? E foi o Nilo Peçanha, tá bom? Depois, quem quiser pesquisar, eu tentei achar um vídeo que tentasse explicar essa questão, só que eu não achei nada sobre isso, mas ele foi negro. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque para desconstruir essa ideia que o negro naquele período lá, de certa forma, ele só tinha escravidão. Muitos daqueles negros desse período colonial, com o passar do tempo, eles foram ganhando importância na sociedade brasileira. Bom, alguém aqui conhece o túnel André Rebouças? Túnel Rebouças. Alguém conhece o túnel Rebouças?
Então, Túlio Rebouças. Eu conheço. Sim. O Túlio Rebouças, ele é um engenheiro André Rebouças negro. Vocês sabiam disso? Na verdade, Não. o túnel são dois nomes, tá? André Rebouças é um túnel de um sentido e o outro lado é o irmão dele, que é o nome do túnel, tá? Eu conheço o túnel Rebouças. Não, não é só o túnel Rebouças, não. Tem dois nomes ali. André Rebouças, eu vou botar um vídeo rapidinho pra vocês assistirem mais um pouco à frente, foi um engenheiro civil negro, foi amigo pessoal de Dom Pedro II, bom, e ele teve uma grande importância na luta do fim da escravidão aqui no Brasil, pra vocês terem ideia, tá? Às vezes é outro. Esse aqui é o André Rebouças, eu não sei quem é o André Rebouças. Agora vocês sabem, vou subir um vídeo lá rapidinho daqui a pouco, para vocês assistirem a importância dele, tá? Então a sociedade daquele período ali, você tinha um período de escravidão e uma forma de resistência dessa escravidão era a fuga, a famosa fuga dos quilombos, né? O quilombo, para quem nunca procurou saber o significado da palavra, é aquela pessoa que se esconde no mato, tá? Isso é do dialeto africano. Teve algum quilombo aqui no Rio de Janeiro? Alguém já procurou saber? Teve algum quilombo aqui no Rio de Janeiro? Teve algum quilombo? Vários, né, Ian? Realmente, tiveram vários. Grupos quilombolas. Aqui do lado da minha casa tem um, tá? Tem um vestígio de um quilombo aqui do lado da minha casa, que é no Serra do Barata. Claro que hoje são casas, bom. E as pessoas lá, para vocês terem ideia, a eletricidade chegou lá não tem nem 10 anos. Bom, claro, eles têm os mesmos direitos, são descendentes diretos de ex-escravos fujões daquele período. Muitos vivem do mesmo período lá atrás, que é o roçado, a agricultura, e eles frequentam escolas, são cidadãos brasileiros. A eletricidade chegou lá pelo um acordo que tiveram com, no caso aqui no Rio de Janeiro, a Light. Bom, eles descem a serra todo dia, as crianças frequentam a escola e sobem, tá? Só que esse quilombo, quem subir a Serra do Barata passa por lá, vê as casas, são 5 a 6 casas no máximo, se não teve nenhuma alteração, e eles podem ocupar esse parque florestal, porque eles já estavam ali antes da criação do parque, tá? Para quem nunca reparou, essa região de Jacarepaguá, principalmente ali do lado da Buiúna, aquela região ali, você tem pessoas que vivem da agricultura. E muitos deles ali, se nós voltarmos alguns anos atrás, eram escravos que fugiram e subiram os morros, que geralmente os quilombos eram em lugares altos. E qual é o quilombo mais famoso que nós conhecemos da história do Brasil? Quem vai me responder essa? Qual é o quilombo mais famoso? Ninguém sabe me dizer, não? Zumbi. Isso mesmo. Temos o zumbi. Nós vamos entender o que realmente o zumbi, a importância dele hoje nessa questão. O quilombo mais famoso que nós temos na nossa história é o quilombo de Palmares. Quero que vocês entendam que Palmares, ali na Serra da Barriga, não era só um quilombo só, não, gente. Eram vários quilombos que eram interligados entre trilhas ali entre eles. Você tem aproximadamente ali cerca de 20 mil pessoas morando ali. Porque às vezes quando a gente tem, o quilombo era um lugar escondido, onde tinha no máximo dois abrigos, ele vivia no máximo 10, 15 escravos. Não, esse daí tinha aproximadamente 20 mil pessoas morando. Bom, e não era tão escondido não, tá? Que as pessoas falam, o quilombo dos Palmares era escondido. Não, não era. Os portugueses já sabiam desse quilombo, você tinha relações comerciais com esses quilombos, bom, é quase um exército mesmo. E não tinha só negros nesses quilombos não, tá? Muitos desses quilombos você tinha índios e brancos também, bom? Então, olha, os quilombos só tinham negros, não, você tinha índios e brancos também. E dentro desses quilombos, somente de Palmares, você tinha também a questão de comércio, tá, gente? Para quem não sabe, os africanos, a grande parte da cultura africana, eles trabalhavam com caravanas. Então você vai ter a questão do comércio na cultura africana, tá bom? Vamos lá para 112. O Ian falou de zumbi. Para vocês, quem é zumbi do Palmares? Quem realmente foi zumbi? Qual é a visão que vocês têm sobre o zumbi?
a pessoa, né, o homem que defendeu a liberdade dos escravos, né? Mas Zumbi, ele era escravo? Vocês já se perguntaram se ele era escravo? Não, isso aí eu não me perguntei, não. Não? Zumbi nunca foi escravo, tá, gente? Eu vou botar um vídeo aqui agora para vocês da Serra da Barriga. Não, não era não, Ian. Não era escravo, não. Ele nasceu livre, foi educado e morreu livre. Bom, eu vou botar um vídeo aqui para vocês terem ideia como está hoje a Serra da Barriga, tá bom? Deixa eu ver aqui. Vocês terem noção como está o quilombo dos Palmares hoje. E depois eu vou subir um vídeo para vocês terem uma visão jornalística de quem realmente foi Zumbi dos Palmares e entender por que ele se tornou esse símbolo da luta negra contra a escravidão, tá? Só vocês terem ideia, gente, Zumbi dos Palmares ele só vai aparecer realmente como um grande herói, um defensor dessa liberdade no século XX. A partir da década de 40, 50, 60, que você vai ter algumas biografias escritas sobre ele. Tá bom? Mas vamos entender um pouquinho aqui como tá. Olha só, eu vou mudar aqui para o vídeo. Vamos ver se não aparecer aí, vocês me falam, tá? Por favor. Tá aparecendo na tela aí, TV Brasil para todos? Sim. Então vamos lá. Tá aparecendo. Tá aparecendo, professor. Tá, beleza. Olha a Serra da Barriga. Olha a altura onde era o quilombo. Palmares, uma nação criada por negros, fugidos de vários engenhos dessa região do Nordeste. Um vasto território do tamanho de Portugal, que se espalhava desde o Rio São Francisco a oeste até o Cabo de Santo Agostinho, no litoral, a leste. Quilombo dos Palmares, terra de Zumbi, grande líder da luta pela liberdade. Zumbi realmente era essa figura que apareceu aí para vocês? Não se tem a noção. Os históricos da formação do Quilombo de Palmares são de 1597. O Quilombo durou mais de um século. Em 1694, aconteceu a grande invasão, um massacre, com a destruição física de Palmares. Neste documentário, as origens da luta do movimento negro pela liberdade no Brasil. A história do Quilombo dos Palmares é um pequeno capítulo nos livros. Pouca gente sabe que esse quilombo durou mais de 100 anos e teve cerca de 30 mil pessoas. Foi a fonte de importantes bens de produção da antiga capitania de Pernambuco, numa região de monocultura de cana-de-açúcar, dependia de alimentos e produtos de Palmares. Uma bela reconstituição do que foi Palmares foi feita para o filme Quilombo, de Cacá Diegues, de 1984.
Na Terra da Barriga. O professor de História da Universidade Federal de Alagoas, Zezito de Araújo, é um dos responsáveis pelo resgate da história do Quilombo dos Palmares. A história do Quilombo dos Palmares ela está diretamente ligada à nossa história, né? E também criaram-se alguns mitos sobre a história de Zumbi e a própria história do Quilombo dos Palmares. Um deles é que as pessoas vinculam muito o Quilombo dos Palmares à condição de escravizado, à condição de corrente. E também liga muito a Zumbi à condição de escravizado. Primeiro, este espaço aqui onde nós estamos era um espaço de liberdade que faz contraponto ao espaço do aprisionamento, das correntes, que era Casa Grande e Senzala. Por outro lado, nós também entendemos esse contraponto que as pessoas ligam a figura de Zumbi a uma pessoa escravizada. Pelo contrário, Zumbi nasceu livre, teve todo um aprendizado também livre na região próxima ali à cidade de Porto Calvo. Então, Zumbi foi uma pessoa livre, nasceu livre, permaneceu livre e morreu pela liberdade. E aqui, o Quilombo dos Palmares também sempre foi um espaço de liberdade. Liberdade sempre foi uma das condições essenciais da existência humana. A história mostrou fases tenebrosas de violência e exploração do homem pelo homem. Desde o final do século XVI, uma corrente contínua de negros capturados na África começou a ter como destino os portos do Brasil. Os negros vinham para trabalhar como escravos nas lavouras de cana-de-açúcar, nas terras daqui, recém-ocupadas pelos portugueses, inicialmente nas capitanias de Pernambuco e Alagoas. O lucrativo comércio de escravos durou quase 3 séculos e os africanos eram obrigados a realizar os trabalhos mais duros em um regime de torturas e terror. Pode-se torcer a peça até sangrar pela boca, apertando-se o anel referente ao aparelho digestivo. Muitos negros escravos começaram a fugir para o interior, para longe dos núcleos urbanos e fazendas, mergulhando na floresta tropical. Entre Pernambuco e Alagoas, os escravos encontraram uma região montanhosa com densa mata. Em um século, o Quilombo dos Palmares já ocupava um território do tamanho do estado do Rio de Janeiro, com cerca de 11 mocambos espalhados por encostas e vales. O nome Palmares vem desses palmeirais de Ouricuri, palmeira típica do Nordeste brasileiro, de onde tudo se aproveita. Ao contrário do resto das capitanias, a economia de Palmares era bem diversificada, aproveitando a riqueza da terra. No meu entender, a terra ela foi tanto quanto importante para a destruição do Quilombo dos Palmares. Por que isso? Com a saída dos holandeses daqui do Brasil, grande parte da tecnologia que os holandeses assumiram aqui foi para o Caribe. E os portugueses precisavam produzir. O Quilombo dos Palmares ele estava situado na região de terra mais produtiva, que era a área do Massapê. E se nós vamos olhar o mapa da região onde estava localizado o Quilombo dos Palmares, nós vamos perceber que lá estava localizado os anos Mucambos. O que é que ocorre? Os portugueses, eles foram forçados a produzir mais cana, produzir mais açúcar e teriam que expulsar também os quilombolas dessa área. Os seus escravos, Vamos voltar aqui. Viram a dimensão que era Palmares? Vocês tinham noção do tamanho desse quilombo? Equivalente ao estado do Rio de Janeiro? Então, aí, ó, vocês terem noção como o negócio ali não era pequeno, né?
Então, ou seja, você tinha, era muito grande mesmo, você tinha 11 que eram ligados por trilhas. Só para vocês terem uma ideia, 20 anos depois do fim da escravidão no Brasil, no dia 13 de maio de 1888, teve um quilombo que depois de 20 anos ele era tão escondido que os escravos, ex-escravos, né, não eram mais escravos pela legislação da monarquia brasileira e depois da República, eles não sabiam que a escravidão no Brasil tinha acabado. 20 anos depois, quando eles tiveram contato novamente, que muitos desses quilombos você se isolava completamente, tá? Não tinha contato nenhum. Mas Palmares era diferente. Por quê? Vai estar no vídeo de novo lá, Ian. Gente, vai subir material lá também no Google Class, que são esses vídeos aí. Esse vídeo que passou agora, como a aula está sendo gravada, vai estar lá também, tá? O que acontece? Palmares tinha... Não era um quilombo escondido, porque ele tinha acordos comerciais com as cidades. Por que o historiador ali no final ele fala da questão holandesa? Quando a Holanda sai do Brasil, que nós já estudamos isso aí, a gente viu aquele episódio que a vaca voou, né? Ele conseguiu fazer uma vaca voar, né? Os portugueses eles estavam falidos e eles precisavam de mão de obra para novamente tocar a sua plantação da cana-de-açúcar, né? Como nós vimos isso nas aulas anteriores. E quando eles olharam para a Serra da Barriga, lá entre o estado da Paraíba, a mão de obra lá em cima lá. Então, atacar Palmares, além da questão da produção de açúcar, que era fundamental pelo comércio, você tinha mão de obra ali, e vamos lá, 30 mil pessoas. E ninguém ali, muitos de negros fujões, você tinha índios brancos, e muitos já nascidos ali. O que vocês vão ver hoje na historiografia, que é um debate ferrenho, é que tinha escravidão dentro do próprio quilombo. Vamos entender uma coisa. Você talvez tenha tido escravidão e talvez você tenha tido servidão. Eu já trabalhei com vocês a diferença entre escravidão e servidão. Isso não está muito certo até hoje, porque você não tem muitos registros do quilombo dos Palmares. Para vocês terem ideia, Zumbi ele só é citado quase 60 anos depois da sua morte. Bom? E um escritor, que era, na verdade, um dono de engenho, ele fala que o mundo se livrou de uma maldade incrível, né? Por que ele fala isso? Porque na concepção daqueles produtores de açúcar que procuravam a mão de obra, lá em cima, na Serra da Barriga, você ia ter mão de obra em abundância. E como é que você vai enfrentar um quilombo com cerca de 30 mil pessoas na dimensão daquilo que era? Lembra que eu trabalhei com vocês sobre os bandeirantes? Então, entre aqueles bandeirantes, um vai ser contratado para atacar o quilombo dos Palmares. Bom, e o padre que o contratou, que entrou em contato com ele, fez a intermediária, que era um índio, tá? Não falava-se português, ele ficou horrorizado a forma que aquele bandeirante ia trabalhar, que praticamente ele degolava as pessoas. Então, o Palmares, quando ele é destruído, é claro, isso não vai ser numa única vez, vão ser várias tentativas. E o que é fundamental para o Palmares resistir a esses ataques foi a posição geográfica. Por que isso? Se vocês repararam no vídeo, o Palmares ficava em cima. E quem ia atacar ele ficava embaixo. Então, estrategicamente, quem está na parte mais alta, até hoje, leva vantagem num campo de batalha. Então, é isso mesmo, Ian. Você via quilômetros o pessoal chegando. Tá vindo o pessoal lá a 10 quilômetros. Vamos se preparar. Quando eles chegarem aqui, eles eram pegos e emboscados. Eles só conseguiram derrubar Palmares a partir do momento que eles usaram canhões, tá? Para bombardear Palmares. Zumbi, ele não morre ali em Palmares, ele é capturado depois. Bom, tem certas contradições se ele cometeu suicídio ou se ele realmente foi capturado. Se sabe que a cabeça dele foi separada do membro e a cabeça foi exposta no Pelourinho, tá? Uma forma de um recado diretamente a todos aqueles negros que, de certa forma, tentassem alguma coisa contra a colonização portuguesa. Mas nem assim esse quilombo perdeu força, tá?
Não se sabe o corpo onde ficou. Eu botei um vídeo para vocês lá atrás, que é sobre o caso do Valongo, para vocês terem ideia. Professor, eu vou sair aqui e vou entrar de novo, aí você me aceita, porque o áudio está muito baixo. Tá. Gente, o áudio está mais baixo para alguém aí? Todos estão conseguindo me escutar bem? Tá, beleza. Então vamos esperar ela voltar para a gente dar continuidade aqui. Tá, beleza. Obrigado, Ian. Vamos esperar um pouquinho. Lembrando, a aula ela está sendo gravada, tá? Vai ficar lá depois para vocês assistirem novamente. Beleza? Vamos aqui, vamos continuar? Vamos lá. Para vocês terem ideia, essa questão, Ian, que você perguntou do corpo, não se sabe certamente onde foi sepultado. Se realmente foi sepultado, tá? Aqui no Rio de Janeiro, o caso do Valongo, vai ter um vídeo lá explicando para vocês que é o caso do Valongo. Eu já botei algum material para vocês lá sobre essa questão do Rio de Janeiro também. Vou colocar de novo lá no Google Class, juntamente com essa aula gravada, tá? Na cultura cristã, do cristianismo, já que muitos desses negros se converteram depois ao cristianismo, a gente vai trabalhar um pouco isso mais um pouco à frente, sobre a questão da religião também. Era comum entre os cristãos você sepultar eles dentro da igreja. É claro, aqueles que tinham dinheiro, né? Quem não tinha dinheiro era sepultado em volta das igrejas. Se vocês forem naquelas igrejas do centro da cidade do Rio de Janeiro, muitas daquelas igrejas ali, no subsolo você tem cemitério, tá? São nobres, pessoas que tinham certo dinheiro, que eram sepultados no solo sagrado da igreja cristã, tá? Ano retrasado eu levei uma turma lá de um colégio, eles ficaram surpresos, porque no chão da igreja você tinha como se fosse portinholas. E depois, quando um amigo meu de geografia comentou que ali eram pessoas sepultadas, eles tomaram um susto. Quando se fez as obras do VLT e outras obras ali no centro da cidade do Rio de Janeiro, de infraestrutura, geralmente do lado dessas igrejas é encontrado ossadas, possivelmente ou de pessoas que não tinham dinheiro para serem sepultadas dentro da igreja, ou negros, tá? Para quem não sabe, o cemitério do Caju ele foi criado para sepultar negros, tá? Depois ingleses, depois judeus, tá? Por que isso? Chegou tantos escravos aqui no Rio de Janeiro, principalmente depois com a chegada da família real, e você não tinha lugar para sepultar eles. Então, os corpos eram pilhados ali onde é a região da Gamboa. Então, se construiu um cemitério para dar uma certa dignidade. E muitos desses, quando você tem essas escavações da antropologia, é comum você encontrar ossadas uma em cima da outra, ou seja, era feita uma cova rasa e ali eram jogados vários corpos e enterrados. Eu quero que vocês entendam, novamente, a gente está falando de uma sociedade colonial que muitos ali achavam negros simplesmente só como produto. Alguém já foi no Jardim Suspenso do Rio de Janeiro, que fica ali na Gamboa? Ali ficavam as senhoras, esposas dos donos de engenho, os barões, né? Eles iam ali para Gamboa, vai ter o vídeo lá para vocês assistirem. Eles compravam os escravos, enquanto as senhoras ficavam no passo, na parte alta ali, que é o Jardim Suspenso, que hoje é aberto à visitação. Ficavam ali tomando chá enquanto seus maridos comercializavam esses escravos, tá? Então, o espaço ali, ele, de certa forma, traz um pouco dessa história aqui no Brasil. Agora, vamos voltar aqui para Palmares. Então, ali vocês viram nesse documentário de 7 minutos, e vocês viram, que eu tinha comentado com vocês, que ali você não tinha... zumbi era livre, a gente nunca foi escravo, tá bom? E outra forma de resistência, além dos quilombos, é o que todo mundo geralmente conhece, que é a capoeira. Alguém que já jogou capoeira? Alguém já jogou capoeira? Alguém já jogou capoeira? Eu já.
Alguém tem vontade de praticar capoeira? A capoeira. Eu já fiz já também. Então, a capoeira, o que acontece? Quando eu era pequena, eu praticava. Eu já fiz também. Vou contar uma história pra você. Eu também, quando era pequena. Tinha uns 6, 7 Júlia, anos. capoeira é uma coisa incrível. Com a idade de vocês, eu também joguei capoeira. Mas eu vou tocar numa coisa que, infelizmente, lá atrás, quando eu tinha idade de vocês, tinha. Infelizmente, hoje, na sociedade, tem. Que é essa questão do preconceito e das pessoas não procurarem saber o que realmente é. Quando eu tinha idade de vocês, eu tinha uma professora de educação física, Cláudia. Ela trouxe a capoeira para a escola municipal do Rio de Janeiro, escola Nicarágua, escola municipal Nicarágua. Eu estava no 6º ano, a gente jogava capoeira, ela mostrou, a gente jogava para lá, jogava para cá, e teve responsáveis que foram na direção da escola reclamar que não queria que os filhos participassem da capoeira por uma questão de uma visão errada, uma questão de uma visão preconceituosa sobre a cultura africana. Então, a diretora ela teve que acabar com uma aula de capoeira. Eu lembro até hoje que minha mãe entrou nesse meio também, né? Foi lá reclamar que não estava completamente errado, que as pessoas deveriam estudar história e saber mais da cultura, né? Então, eu quero que vocês entendam que como é fundamental nós estudarmos essa questão histórica, da questão de como o negro, a cultura africana, através de suas várias etnias, crenças, ela foi fundamental para construir o que é a sociedade brasileira de hoje. Da mesma forma, temos que entender, como eu já cansei de falar para vocês, que a cultura negra ela não é só uma língua, não é só uma questão cultural, e como vieram várias etnias, várias crenças, houve uma mesclagem, né? Então, o Brasil é um país em que essa cultura é muito presente. Eu vou botar um vídeo aqui rapidinho aqui de um jogo de capoeira, tá? Multimarket, prêmios todos. Se não aparecer aí, por favor, vocês avisem, tá? Vou subir agora a tela. Tá aparecendo para vocês? Todos os dias, cadastre-se agora e concorra. Professor, agora é a hora do Sim. recreio, não? O quê? Não entendi. Agora não é a hora do recreio? O quê? Hora do recreio. Não, ele já falou. Estão conseguindo assistir aí? Sim. Sim. Deixa eu passar que a gente vai falar sobre isso. Também era uma forma de resistência daquele período, tá? Vocês podem reparar que a perna é a principal parte do corpo de ataque. Gente, olha só, vamos continuar aqui. Observamos hoje que a capoeira ela é uma questão cultural. Bom? Lá atrás você tinha uma questão de luta também, uma forma de lutar. E hoje
É a música, Gustavo, isso mesmo. Você tem um berimbau ali, né? Que no caso toca, né? Não, tô Então, falando do que o Bernardo falou aí no chat. do que? Eu não entendi. Zum, 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 capoeira mata um. Professor, Oi. a capoeira de antigamente era usada para matar também? Defesa. Aí depende como você aplica a força. E tem um estudo de um antropólogo, ele falava que muitos que jogavam capoeira usavam um gilete na ponta do pé. E se você reparar, a maioria dos movimentos são com a perna. E geralmente passa-se perto da onde? Da garganta, né? É claro que isso é um debate até hoje. E infelizmente aqui no Brasil, gente, nós tivemos um filme, eu não achei esse filme no YouTube, eu queria lembrar o nome dele correto. E ali é um filme de capoeira, de uma resistência negra, mas parecia que o cara voava, né? Parecia um Bruce Lee jogando capoeira. Professor, o recreio, no caso, então, vai ser nos 20 minutos últimos? Nos últimos 20 minutos? Não, a gente dá um intervalo agora, 10 minutos, tá bom, gente? A gente depois voltar? Ok. 10 minutos, tá bom? De intervalo? Então, uns 10 minutinhos. Vamos marcar aí 9h40, nós estamos voltando, tá bom? Não vou fechar a aula, tá? Só deixar aberto aqui. Eu vou continuar na reunião, tá? Não, não é para sair da reunião, não. Só continue na reunião, vão lá no banheiro, beber uma água, comer alguma coisa. Daqui a 10 minutos nós voltamos, tá bom?